Engenheiros, está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor e um apaixonante, vamos dizer assim, por comunicação. E hoje estou tendo o privilégio de estar conversando com ele. Obviamente não vou deixar de perguntar, quebrar mitos, coisas que pode, coisas que não pode dentro do escritório. Dr. Rodrigues hoje ele é uma referência aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já está atendendo fora. O homem é diferenciado. Doutor, primeiramente, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de vir dar uma aula. Esse aqui não é um podcast, não. Esse aqui vai ser aula. E eu tenho muitas coisas para te perguntar. Uma galera mandou um tanto de perguntas e o meu objetivo aqui é assim... Vamos tirar todas as dúvidas e, claro, né? O que pode e o que não pode fazer dentro de uma estética. Eu iria te apresentar, seu currículo é extenso, mas fica à vontade, se apresente pra gente. Rony, eu que quero agradecer por estar aqui, entendeu? E mais uma vez poder ser entrevistado pelo EngrenaCast, onde eu me sinto familiarizado. É como se fosse uma casa, sabe? Quando você entra ali e você se sente à vontade na casa, na sua própria casa. É assim que eu me sinto quando eu tô aqui, sou entrevistado por você e conhecendo toda essa equipe maravilhosa aqui por trás dos bastidores. E vamos fazer acontecer essa entrevista. Eu tenho certeza que vai dar super, mega certo. Já deu. Já deu. Exatamente. Honrado pelas palavras. E, doutor, acompanhando as suas redes sociais, vendo os seus trabalhos, você posta muitos stories, eu adoro ver os stories do antes e depois. É gente que chega feia e sai bonito. É gente que não tem boca e sai com boca. É a simetria do rosto ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse cuidado, esse zelo, e o que eu me sinto, apesar de não entender de estética, mas é tão gostoso escutar você falando e explicando que coisas assim inimagináveis. Me diz uma coisa, esse seu cuidado com pessoas, na sua infância você era uma criança que cuidava de você? Então, a minha infância foi uma infância muito deturbada, complexa e difícil para ser lidada, né? Eu só fui enxergar o personagem que eu sou hoje quando eu acredito que eu consegui transpassar todas essas dificuldades. Legal. Né? Então, eu acredito que o nível de excelência, ela só acontece na vida de quem quer fazer acontecer quando ela está constantemente batendo, insistindo em você ser melhor, a sua versão melhora cada vez mais. Então foi engajado em cima de estudo, em cima do humanismo, de enxergar a percepção mais positiva e melhor do indivíduo, do ser humano, que aí a gente começa a ver que o autocuidado ele é tão essencial quanto a prática da saúde em si, entendeu? Entendi. Muito bom. Dentro das centenas de milhares de profissões, por que estética, doutor? Então, o que acontece? Hoje a biomedicina ela tem mais de um jargão de 36 especialidades, onde o biomédico, que é um cientista da vida, né? Quando a gente fala bio, a gente está falando de vida, e medicina é quando a gente está enganjado ali a tratar assuntos patológicos, doenças, ou até mesmo ser um investigador dessas causas. Então eu fui galgando entre cada posicionamento que a biomedicina podia me causar, até o momento que eu parei entre análises clínicas, né, que é onde você faz o seu papel dentro de um laboratório, em um hospital, para que você possa investigar melhor a patologia ou a doença, que supostamente o médico nos entrega, o material biológico, e também fiquei entre a estética. Então, no estágio, eu consegui ascender melhor quando eu vi que eu poderia proporcionar não só uma saúde positiva psicológica para o paciente, como também um nível de satisfação muito maior. Uhum. Doutor, agora sim, aqui no Engrena a gente gosta muito de jogar coisas no ventilador, que eu não posso deixar de perguntar isso daqui. Procedimento estético é uma coisa muito única e muito original, exclusivo de cada indivíduo. Eu tenho essa percepção. Você conserta muitos erros lá no seu escritório? Então... Consultório. Isso. Quando o paciente ou a paciente vem, muitas das vezes... desenhado por um outro profissional,
eu sempre pergunto para ele qual que é a perspectiva que ele deseja encontrar na estética, né, nos procedimentos que são minimamente invasivos. Então, utilizando materiais como preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores, né, sendo eles ácido polilático, hidroxapatita de cálcio, ou materiais como fios de PDO, que tem ali, claramente, tem uma durabilidade de até 2 anos. Então, perguntando pro paciente, eu posso identificar se realmente exige uma necessidade ou se é um tratamento psicológico de um outro profissional. Legal. Porque o que acontece? Ele já foi em tantos lugares e não conquistou aquilo que ele tanto almejava. Então, por exemplo, quando ele pega uma foto, mas eu quero a boca da Angelina Jolie. E aí a gente olha a função, a gente olha a orbicular ali dos lábios e a gente vê que, na realidade, a função anatômica ela não vai se caracterizar igual o indivíduo. Então, a gente trabalha com realidade versus expectativa do paciente e entregando muito daquilo que o indivíduo é. Sim. Então, quando, por exemplo, chega um paciente, talvez pelo tráfego das redes sociais, ou até mesmo quando ele entra no meu perfil, eu sempre sugestiono para ele olhar, avaliar os meus antes e depois, para que ele possa entender que o que eu quero entregar na realidade é naturalidade. Legal. Então, hoje a gente vê muitos danos que a estética tem causado, até com materiais que são proibidos, que ele precisa saber que a percepção dele precisa ser limitada. Então é isso aqui que nós precisamos e desejamos alcançar. Sempre respeitando o indivíduo como individual, como uma pessoa única. Então o paciente ele chega no meu consultório e eu digo para ele, olha, no meio de... eram 7 bilhões, né? E agora são 8 no mundo. Então no meio de 8 bilhões, você é um indivíduo único. Sensacional. Né? Então, a gente consegue trabalhar bem ali e chegar nesse patamar de realização do paciente. Você tocou num ponto muito importante que iria ser minha próxima pergunta. Quando o paciente ele chega com uma ideia, eu quero a boca da Angelina Jolie, mas você percebe que não vai fazer sentido por toda a sua anamnese, como que é pra você falar pra pessoa que não vai ficar legal? Você fala isso sim, como que é esse... Eu não vou falar balde de água fria, mas essa mudança de mentalidade e visão da pessoa. Como que é isso pra você? Olha, eu vou chegar no paciente e eu vou dizer a verdade pra ele. Primeiro que lá no consultório, quando ele olha pra aquela quantidade de certificados que tem lá, fala, olha, estudando e avaliando você, a gente não vai chegar nessa condição. Que legal. Nem próximo. Então, a melhor maneira é ele entender que eu sou profissional e não vendedor nessa hora. Muito bom. Até mesmo porque o que acontece? Eu estou lidando com vidas, eu estou entrando dentro da estrutura subdérmica dele, ou muitas das dentro do lábio, ou dentro de uma olheira e tudo mais. E ele precisa entender que eu quero dizer para ele que é dessa forma que a gente vai trabalhar e é nesse resultado que a gente vai chegar. Então ele precisa entender que eu sou profissional e ele é o meu paciente. Então, se ele veio erigido por todos os resultados que ele viu ou que ele foi indicado, é nessas circunstâncias que a gente precisa trabalhar. Mas é interessante porque a gente trata desses mitos e o paciente ele passa a entender a figura tão importante que ele é na vida dele. Então, até nos meus stories eu sempre faço aquele bom dia. Então, pessoal, né? Então, já até comentaram aí. Então, pessoal, quando eu não falo assim, eles vão lá no direct e escrevem. Então, pessoal. E eu sempre estou dizendo para ele que o sol já nasceu e ele tem mais uma oportunidade. E ele é único na vida. E assim também é no meu consultório. Ô, doutor, e é nítido ver a tua agilidade, a sua presteza em realmente ajudar a pessoa a fazer sentido aquilo que ela quer. Eu preciso entrar num assunto aqui muito importante. Nós que somos empresários, existe uma prostituição muito grande em todas as áreas. Como que você enxerga isso, essa prostituição, tanto de valores e de produtos de não qualidade dentro das estéticas, que hoje tem muito? Para você ter ideia, eu já vi anúncios aí de procedimento estético por R$199 e a média do mercado era R$1.500, R$2.000. Por que essa diferença tão grande, doutor? Mas o que acontece? Hoje, graças a
como eu posso dizer para você, como o profissionalismo ele cresceu muito, então até biólogo pode estar fazendo procedimento estético, e tá certo, ele faz uma especialização, ele se informa, né? Então criou-se uma demanda muito grande nesses procedimentos estéticos e criou ali um leilão, Sim. né? Só que eu acho positivo, porque as estrelinhas do passado, hoje, elas estão competindo com a turma que consegue oferecer também um bom trabalho, um bom resultado, com um valor mais acessível. Então, por exemplo, você que é o meu paciente, quando você vem no meu consultório com um valor acessível para fazer lábios, o que você pagaria na minha concorrência, você consegue fazer, por exemplo, uma rinomodelação. Que legal. Consegue fazer uma olheira, entendeu? Mas é claro, você precisa sempre ver os resultados do profissional que vai lhe atender, né? Se a demanda dele é uma demanda superior. Porque assim, você vai no Instagram de muitos profissionais, você vê o profissional segurando uma seringa, um botox, sabe? Fazendo aquela foto bonita, entendeu? Você fala, nossa. Aí eu olho assim e falo, gente, é lindo, é bonito, mas cadê o trabalho do cara? Sim. Cadê ali o exercício da função dele? Né? Então isso é muito importante. Por exemplo, eu recebo pessoas ali quando eu abro a caixinha de perguntas que são do Amazonas, que são do Piauí, do Pará, são do Rio Grande do Sul e não tem a oportunidade de vir até Belo Horizonte ou São Paulo, onde eu atendo, ou em Santa Catarina também, né, onde eu faço atendimento de 6 em 6 meses, e eles perguntam, e agora, doutor, o que eu posso fazer? Aí a sugestão que eu entrego para ele é o seguinte: analise facialmente o perfil do profissional que você quer atender. Segundo, veja a grade dos perfis e como ele trabalha. E veja se ele é humano o suficiente para atender você. E não fazer com que você seja uma demanda. Muito interessante. O que é uma demanda? É tipo assim, vem muitas pessoas e você está no número de várias pessoas. Sim. Então assim, quando chega um paciente no meu consultório, ele é um indivíduo único. Então, se ele puder tomar um café comigo e falar sobre a vida alheia, sei lá, conta uma fofoca pra mim, fala uma besteira, alguma coisa, porque eu sou humano, entendeu? Então, assim, eu quero mais do que um paciente, eu quero mais do que um procedimento comprado comigo. Eu quero uma pessoa com quem eu possa levar pro resto da vida, né? Eu atendi uma paciente de uns 5 anos atrás, que hoje eu atendi a filha dela, que tem 15 anos. Então imagina lá no começo, a filha dela tinha 10 anos. E hoje ela tem 15. Então olha só a responsabilidade que foi mantido através dessa linha humana, entendeu? Entendi. Doutor, eu acompanho suas redes e é muito legal a história que é contada, um antes e depois. Isso, além de gerar muita autoridade e credibilidade, faz total sentido para você mostrar. Eu gosto que você não tem filtro. É tipo assim, ó, é assim, não tem nada de maquiagem, nada editado. Isso é muito legal. Sabe por quê? Eu recebi uma paciente, acho que ano passado ou ano retrasado, que ela falou, eu fiz a boca em tal lugar, famoso, uma pessoa famosinha, né? Tem scope de redes sociais, social media, tem toda uma gestão por trás, que é uma gestão bonita, sabe? Só que ela chegou e falou assim, a minha boca não era assim, meu rosto não era assim. Ela falou, não, sério, você tá falando sério? E aí ela me mostrou uma foto dela no perfil desse profissional, escurecida e envelhecida. E eu falei, nossa, mas você tá arrebentada aqui mesmo. E daí em diante, eu passei a tomar por si só, que eu não posso nem passar um efeito Paris, para não alterar. Efeito Paris é ótimo. Você entendeu? Então assim, quando eu olhei ali, eu falei, mas a sua boca ela não tem condições de ficar assim. Aí ela, não, pois é, doutor, não tem, não ficou desse jeito. Olha só. Aí eu falei, e foi daí que eu tive o insight. Não. Da maneira que eu devo trabalhar, é uma maneira responsiva e verdadeira para os meus pacientes. Entendeu? E tem muito, mas tem muito profissional que tem feito Photoshop. Não tem entregado verdades. Entendeu? Entendi. Dentro desse raciocínio, produtos de qualidade fazem diferença muito grande na entrega do resultado. Fazem. E
Conte pra gente um pouco mais sobre essa real diferença, malefícios e benefícios. Por que você tem que contratar, ter um produto de qualidade sim? O que isso pode prejudicar? Conta pra gente. É porque por trás de todo o produto, você tem uma coesividade, você tem um processo de relógio, que é a durabilidade que ele mantém no seu organismo, e você tem um estudo, um artigo científico por trás. Então, quando você pega o produto, você só não pega um produto, você pega todo um estudo muito bem elaborado para ser trabalhado em cima da onde vai ser aplicado. Então, por exemplo, eu trabalho com uma linha específica. Essa linha específica eu vou dizer aqui, não vou ganhar nada por isso, mas eu vou marcar vocês. A Renova, por exemplo. Então, eu trabalho com a Renova porque eu conheço a coesividade, né, do produto. O quão bom ou quão expansivo ele pode ser dentro de uma derme, né? Então... quando você pega um produto do qual você não tem conhecimento, você não sabe como lidar, você está escuro, você está cego. Então hoje, por exemplo, você vai trabalhar com um preenchedor de ácido hialurônico. A gente sabe que existe preenchedores com ácido hialurônico que são monofásicos, ou seja, ele tem uma molécula única estável, ele tem um peso molecular único, e você pega um outro produto que ele é bifásico, ou seja, tem uma molécula maior e uma molécula menor. Quando você coloca o produto, o teu organismo, ele vai procurar reconhecer essa estrutura, né? Que são os macrófagos, essa é a função deles. Eles chegam lá, eles são corpos cegos, entendeu? Eles vão tentar fagocitar, mas eles vão entender que existe 98% de compatibilidade com o organismo. Então ele vai passar por lá, vai causar uma inflamação, mas ele não vai atacar, ele vai embora. Agora, quando ele passa pelo produto, por exemplo, e ele vê, opa, esse aqui é maior, e esse aqui é menor. Caramba, tem alguma coisa errada. Vou atacar esse maior aqui. Então a inflamação, ela torna-se persistente. Entendi. Mas quando o profissional, ele entende do produto, ele vai saber como abordar, como tratar e como gerenciar se caso ocorrer uma intercorrência, né? Eu sou totalmente contra o polimetilmetacrilato. Deixo bem claro aqui, o PMMA. Existem muitos médicos que fazem... preenchimento com essa estrutura, sabe? É legalizado, mas eu não... Por exemplo, eu vou deixar a minha deixa, eu não concordo. Porque o que acontece? Você está em envelhecimento constantemente, né? Então você está tendo uma perca óssea, uma perca muscular, uma perca de adipócitos, seu tecido tegumentar, que é a sua pele, ela vai afinando com o decorrer do tempo. Não adianta, a gente pode gerenciar, diminuir esse tempo, mas vai acontecer. Só que o produto que você colocou, ele é estável. Então você coloca, por exemplo, nessa região aqui, e aí aqui vai perdendo toda essa estrutura que eu falei do envelhecimento, e ele vai descendo. Vai descendo. Olha então só. O cara coloca, por exemplo, aqui, né? Muito próximo da orbicular. Fica a coisa mais linda. Sabe? Lindo, fica bonito. Mas você olha pra ele assim, meu Deus, imagina daqui uns 10 anos. E isso acontece porque eu já tenho, por exemplo, recebido pacientes que eu falo pra ele, infelizmente não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é uma sustentação, pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, isolar esse ponto aqui, entendeu? Porque se cria um biofilme, mas mais pra frente eu acabo explicando o que é um biofilme. E aí a gente tenta amenizar essa pitose, essa queda. Então imagina, você tá perdendo estrutura, você tá com um produto que é pesado e ele vai escorrendo. Escorrendo. Como já teve casos que produtos que vieram até aqui. Olha só. Né? Então, quando você vê muito desses erros na estética, saiba que são produtos pesados como esse. PMMA, silicone industrial, tal do hidrogel, né? E é isso. Essa é a percepção que eu tenho. Não trabalho com esse produto e pronto, e acabou. Muito interessante. Olhando a maneira como você trata os seus pacientes no Instagram, doutor, até na sua bio mesmo, como que você fala, tecnicamente falando, né, eu por ter um olhar clínico, é muito claro a clareza que você coloca que a tua empresa existe uma cultura, existe um processo. E grande parte da maneira como você lida, eu acredito que você não aprendeu na faculdade. Não.
Então, é aí que tá o grande diferencial, porque ter um diploma, beleza, conseguir. Agora, essa metodologia que você implementou, foi através de uma necessidade que você decidiu ser diferente, tratar diferente os pacientes? Como surgiu essa cultura diferente dentro da sua empresa? Digamos que a nossa vida é como se fosse um laboratório, né? De acertos e erros, de tese, antitese e uma síntese, né? Então, quão mais natural e humano você for, identificando as queixas que o paciente ele tem, mais você consegue identificar o quão ele é importante na sua vida como um indivíduo, né? Muito interessante. Então, assim, nesse quantitativo de tempo que eu fui fazendo esse atendimento, eu desenvolvi um método único que eu quero mais pra frente entregar para profissionais que têm, assim, jargão de pós, especialidade aqui, tudo mais, que nessa parede, por exemplo, que ninguém tá conseguindo ver, mas é uma parede grande, tá cheio de certificados, mas a agenda do cara é vazia. Então eu vou mostrar, por exemplo, aqui. Pode mostrar, né, Rony? À vontade, à então, vontade. Vamos lá. Qual que é a câmera aqui? Ali. Aquela ali, Aquela olha só. ali. Então, por exemplo, a gente vai pegar janeiro desse ano aqui, ó. Olha só. Então a gente vê, olha só, Rony, a quantidade. E assim, invejável, tá? Não se agenda para trás, né? Então eu tô pegando novembro de 2023, ó, outubro, setembro, e a gente vai andando, janeiro desse ano, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e estamos em agosto. Então esse método é um método que ele foi aplicado, desenvolvido, testado e personalizado. E pode ser personalizado individualmente para cada profissional, que mais para frente eu quero vender esse método. Porque isso é uma dor que se encontra hoje na maioria dos profissionais. Sim. Pô, o cara é tão bom, mas por que o cara não trabalha? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Mas nós vamos falar sobre isso. E ó, pessoal, o doutor acabou de liberar mais uma bênção aqui, que foram várias, mas essa daqui é especial para você, empresário empreendedor. Se você não percorreu o caminho e entender a excelência do que você pode entregar, não adianta você transferir uma responsabilidade que é única e exclusiva sua para coisas, pessoas e situações. Não tem como atingir a excelência. Eu não estou falando sobre ganhar muito dinheiro. Eu estou falando na excelência de dentro para fora. É o ser para ter, não ter para ser. Você não precisa de ter condições para começar. Você precisa de ser uma pessoa melhor, entender o que realmente precisa ser feito. O doutor deu uma aula aqui, sabe o quê? O arroz com feijão bem feito. Transparência, honestidade, é isso. E ponto. Para de querer maquiar gente que maquiagem não pega, entendeu? Pega essa benção pra sua vida aí. Pois é, a gente vê, por exemplo, um exemplo muito clássico. É a caneta Bic. Caneta Bic. Sensacional. Eu nem sei quanto tempo tem, mas tem muitos anos, né? Mais de 55 anos. E tá até hoje. Você vai, entre você comprar uma caneta bonita, você compra uma Bic que você sabe que não vai falhar. Você entendeu? Para fazer um concurso ou alguma coisa do tipo. A mesma situação também é a situação que eu desenvolvi no consultório. Entendeu? Não vai falhar. É como você falou, é o arroz e feijão de todo dia. Sim. Entendeu? E o que me chama a atenção, doutor, eu sou apaixonado por esse processo, que para você chegar ao nível de ensinar, criar uma metodologia, ninguém sabe quantas vezes você testou, quantas vezes você ajustou, quantas vezes você se reinventou. Isso é muito legal. E eu preciso fazer uma pergunta muito importante para nós do Engrena, que tem tudo a ver com engrenagens. Hoje, escutando a tua habilidade, a sua expertise, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você começou no mundo do empreendedorismo, quando você abriu a tua clínica, qual habilidade que você teve que desenvolver empreendendo que você não tinha antes? Eu tive que ser o meu próprio empregado. Porque o que acontece? A gente vê uma modinha, essa modinha existe, de muitos empreendedores que... eu vou abrir uma clínica. E aí o cara tem um jargão, ele tem um poder financeiro por trás. Então, ele, como a gente tinha conversado antes, ele começa a investir. Sim. E aí, eu me lembro que quando eu era estagiário de uma clínica que ficava ali no Serra, na rua Cícero, número 36, que hoje já até mudou a placa, o proprietário dessa clínica, ele vivia dizendo, eu abri essa clínica aqui
porque fulano de tal também abriu, sabe? E aí, Tipo um ego. É tipo um ego, você tá inflando um ego ali, tem uma clínica de estética, Uhum. entendeu? E aí você vê que ele não tava entregando uma necessidade, mas tava entregando uma demanda, Sim. entendeu? Uhum. Números e demanda. E aí, tanto que o cara, tipo, não deu 6 meses, ele falou, não vou aguentar, e vendeu, né? Exato. Ah, e olha só, você mostrou sua agenda aqui lotada, invejável, como diz, inveja branca, né? A agenda cheia é o sonho de todo empresário, isso é muito legal. A pergunta é de milhões aqui, é para abrir o cofre preto, tá? A pergunta é de milhões. Qual que é a estratégia de ouro para manter uma agenda cheia desse jeito? Na realidade, ele tem uma estratégia bem interessante, Uhum. que é a técnica do jiu-jitsu. Ó, Você dá o braço para você fazer um golpe completo. Então, legal. você tem que dar alguma coisa pro paciente. A estratégia aí, pessoal, vai pegando a E venta aí, viu? não, e eu aprendi muito isso com o mineiro. Aham, O mineiro, assim, quando você ganha ele, você ganha ele pro resto da vida. isso é verdade. Mas antes disso, você tem que dar alguma coisa pra ele. Então, às vezes, se você tiver um queijo grande, corta a fatia menor pra você, mas dá a maior pra ele, porque você sabe que ele vai comer e vai dividir com os outros e vai trazer uma demanda, né? Aí acaba trazendo essa demanda, Sim. entendeu? Mas de forma muito natural. Então, assim, o segredo tá você dar alguma coisa pro paciente. Ele precisa se sentir muito útil e importante ali. Uhum. Ele não pode ser mais um número, entendeu? Entendi, é. E essa visão de não ser mais um número está muito raro, doutor. Eu tenho várias empresas onde eu faço mentoria e é incrível quando você muda o olhar para a pessoa e realmente se importar com ela, e entregar de fato um resultado coerente, essa pessoa se torna fiel e fideliza com você. Aí que eu vou entrar na pergunta. Hoje, grande parte dos seus clientes são clientes novos ou são clientes recorrentes? São clientes recorrentes que trouxeram clientes novos. Sensacional. Sensacional. Mas o segredo tá em quê? Em dar. Não só receber. Isso você vai ensinar no método também, né? É uma lei universal. Aham. Você precisa ter essa lei universal. Ela é aplicada, né? Quem gosta, por exemplo, de estudar sobre materialismo, que mais leis do universo, sabe? Essas coisas espiritualistas. Então tá aí a primeira lei. Você dá, você recebe. O Cristo ensinou isso, né? Entendeu? Entendi. Então, isso pode ser aplicado também na vida de um empreendedor, na vida de um empresário. Entendeu? Doutor, tantas conversas, tantos clientes, pacientes, tantas histórias que você escuta no seu consultório. Como que você faz para manter a inteligência emocional equilibrada ao nível de escutar várias histórias por dia? Então, o que acontece? Eu vim de uma família muito simples e humilde, né? Então, e eu atendo uma boa maioria de pessoas simples, sabe? Então eu acabo me identificando com cada personagem. Como eu falei, o meu consultório é como se fosse um laboratório, entendeu? Então você recebe uma peça, né? Você recebe um paciente e você recebe uma história de vida diferente. Então, às vezes, a pessoa, ela senta no meu consultório e antes dela fazer o procedimento, 40 minutos é só desabafando. É só falando da sua vida pessoal, o porquê que ela está fazendo o procedimento, o porquê que ela está se sentindo tão inútil para a existência dela. E aí, a gente passa a ver o quão sensível são as pessoas. E se eu não for sensível o suficiente para ser essa pessoa, qual que é o motivo da minha existência? Né? É só ganhar dinheiro? Muito bom. Então, muitas das vezes, a gente não faz... eu não faço o procedimento porque aquela pessoa não está bem naquele dia. Mas ela saiu escutada, Que legal. ouvida, e isso é muito legal. Porque hoje em dia, a nossa vida está tão acelerada que não é todo mundo que quer ouvir o problema do outro, Sim. né? E assim, como você falou, como que você prepara o seu espírito? Eu já passei por tanta coisa, sabe? Tanta coisa que eu olho assim e falo, não, vai passar. E realmente vai passar, porque se a gente pegar o que eu passei, com o que você tá passando, assim, eu tenho certeza que vai passar. Antes de ser doutor,
Teve alguma profissão, assim, bem inusitada que você teve? Então eu vou falar, olha só. É o seguinte, eu fui pai muito cedo, com 17 anos, então ninguém queria contratar esse menino, porque tá na fase do exército, os homens que estão aqui sabem, ninguém contrata na fase do exército. Sim. Não sei como que é hoje, entendeu? Hoje os homens estão se declarando mulher, aí eles não estão tá. mais... Então, assim, o que que acontece? Pelo menos na minha época, o que eu fiz? Bom, eu tenho que assumir, né, a minha responsabilidade. E aí eu fui vender DVD. DVD? DVD pirata. Nossa, DVD, isso ressuscitou um dinossauro. Só que o que né? acontece? As pessoas ficavam paradas, né, esperando o indivíduo para comprar 3x10, 4x10. Eu já fazia diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu produto, que é o DVD, e eu vou vender para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro e não tem tempo? O comerciante. A estratégia aí, gente, Entendeu? vai anotando, Brasil. Então, eu ia direto no comerciante vender DVD. Aí com a bolsa cheia aqui, entendeu? E assim, fazer 300, 400 reais há 17 anos, há 15, 18 anos atrás, era muita grana. Por dia. Por dia. Era muita grana, entendeu? Sim. Bom, demais. Então, e aí fora que a gente conversava com o empreendedor e aí era aquela coisa gostosa que a gente batia um papo, conversava e tal. E vendia o DVD e falava, tem esse lançamento aqui. Aí eu não sei o que acontece, que eu tenho um poder da pessoa falar um pouco da vida dela, e eu comentar um pouco da vida dela. E aí foi isso, entendeu? E aí depois, que eu tava um pouquinho mais estável, aí eu fui vender brigadeiro, né? Brigadeiro? Fui vender brigadeiro. Então, peraí, gente. Doutor Rodrigues. No verão eu vendia brigadeiro na praia. E aí eu levava direto pra galera que tava na praia. Peraí, brigadeiro na praia no verão. No verão, isso. Então o que acontece? Eu tinha uma caixa fechada, né? Eu até comentei num outro podcast. E eu sempre gostei muito de trabalhar na linha, de estudar bastante filosofia. E tinha aquela caixa de Pandora. Zeus cria uma caixa secreta, fechada, diz pra humanidade não abra, porque senão o mal vai se espalhar. E aí, nesse conceito de caixa fechada e a curiosidade aguçada, eu desenvolvi uma técnica. Então eu chegava com a caixa no cliente na praia. E por que eu vendia na praia? Porque o cara sai do Espírito Santo, sai de Belo Horizonte, sai de São Paulo, vai pra Florianópolis. Então, assim, ele vai luxar. Vai tirar uma foto, ele vai mostrar que ele é rico, vai mostrar o drink dele, tá? E aí eu chegava lá e eu falava, olha só, eu tô vendendo prazer e felicidade, que são duas reações que o ser humano quer muito na sua vida. Olha só. Prazer e felicidade. Aí a pessoa falava assim, o que é prazer e felicidade? Aí eu falei, olha, prazer e felicidade são reações psicossomáticas encontradas no córtex, secreta proteína enzimática, libera dopamina, endorfina, e faz uma situação de prazer, mas tem durabilidade de 3 horas no seu organismo. A pessoa olhava assim, você tá vendendo droga? Eu falei, não, tô vendendo droga não. O que eu tô vendendo aqui é flavonoide, capta a tua serotonina, leva como via de transferência, te dá uma sensação de bem-estar, e é o que você precisa. Muito bom. O que é isso aí? Aí eu abria. E aí, não acredito, é brigadeiro. Só que o que acontece? Existe uma coisa entre você vender o produto por necessidade, ou existe você vender a história do produto criando uma necessidade. Muito bom. Então essa é a diferença entre você vende um produto e você vende um produto com história e necessidade. Então são duas situações diferentes. Porque quando você vende um produto com história e necessidade, tipo uma Nike, uma Adidas, uma outra aí, uma McDonald's, né? Que você vai no McDonald's, não tem bebida alcoólica, mas para você ter um McDonald's é mais de 1,5 milhão para você ter. Então alguma coisa está acontecendo. Qual que é a história dessa instituição? É a família. Muito bom. Você entendeu? Então essa é a moral da história. E aí, no verão eu faturava muita grana. Não, com esse álibi, com essa estratégia, a pessoa é inimaginável. Eu, por exemplo, se você me abordasse na praia com esse texto, eu compraria a caixa. Com certeza. E era isso, e comprava uma caixa. Eu até tenho vontade, tipo assim, cara, parabéns aqui, não tô com vontade, mas me dá todos 10 de 10. E aí no final do dia, tipo assim, eu ia sem almoço e eu ia sem passagem para ir para casa. Então, tipo, eu tinha 2 metas. Conquistar o meu almoço e conquistar a minha passagem. Eu ia só com a passagem de ida. A de volta,
quem tinha que correr atrás era eu, né? Outra bênção aqui que eu não posso deixar passar. Empreendedor, coloque meta. Seja ela qual for. Espiritual, sentimental, física, Exatamente. financeira. A meta, ela é simplesmente um Ela é a alvo. direção. É a direção. Ela é a direção. Se você for trabalhar e não tiver Muito direção... bom, doutor. Tipo assim, tem meta diária. Qual que é a meta diária? Tem a meta diária, tem a meta semanal, tem a meta mensal e tem a meta anual. Eu falo isso todos Qual os que é dias. a aqui, doutor. meta diária? Tipo, eu tenho a minha meta diária, né? De estudo, de atendimento. Eu tenho essa meta diária. Então, aí o que acontece? Aí voltando na história lá do empreendedorismo, se você quer saber, e aí no verão eu sempre vendia brigadeiro. E no inverno, em Florianópolis, assim, é caótico. Some todo mundo. Some O todo dinheiro mundo. desaparece. E aí eu apertado financeiramente e tal. Aí eu olhei assim pra mulher e eu comecei a perceber que toda mulher tinha brinco, Olha só. anel, Muito bom. pulseira. Falei, caramba, como que eu vou comprar esse negócio? Porque vai vender fácil. Toda mulher tá usando. Aham, Aí eu falei, vou lá no China, né? aham. Aí eu ia no centro de Florianópolis, comprava essa bijuteria que todo mundo tem acesso pra comprar, Sim. comprava numa grande quantidade e eu colocava um valor um pouco mais agregado. Tá, aonde era o meu alvo? Eu precisava de um alvo pra poder, tipo assim, vender muito. Mais uma estratégia, né? É. Então eu pensei, aonde está o aglomerado de mulheres? Salão de cabeleireiro. Que sensacional. Muito Aí eu ia bom. no salão de cabeleireiro, pedia licença, que eu tô com umas peças bem elaboradas, forjadas, bonitas, com um preço muito acessível. Eu posso entregar para suas moças? Pode. Aí eu falo, gente, tudo bem, eu tô com aquilo que você gosta. Aí todo mundo olhando aqui. Posso deixar com vocês? Aí você abria a mochila, tirava aquela pasta cheio de bijuteria. Aham. Aí eu falei, você. Aí eu pegava uma corrente, sabe? E vem cá, colocava aqui no pescoço. Você, vem cá, dá sua mão aqui, vem cá. Não vou te pedir em casamento, mas eu vou colocar aqui um anel bem bonito pra você. Pá. E aí eu começava a colocar em todas. Que legal. E aí, a pessoa olhava assim, nossa, que bonito, que lindo. Quanto é? Olha, eu consigo dividir pra você. Então, antes dela saber o preço, ela já sabia o quê? A facilidade de comprar o meu produto. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é uma aula e uma série da Entendeu? Netflix que a gente tá tendo aqui, doutor. Então, depois disso, aí eu fechava o meu dia. Então, em um dia eu fazia 500, 600, 700 reais em um dia. Uhum, Entendeu? entendi. Sensacional. É estratégia atrás de estratégia. E engraçado que, escutando, sempre ficou claro uma coisa. Eu não me contive com as coisas pequenas. Eu tive que me reinventar todo Mas momento. eu te digo uma coisa. Eu tive muita dificuldade. Então, ou eu baixava a cabeça, entendeu? Entendi. Eu baixava a cabeça pros problemas, para tudo de ruim e negativo que me causava, ou eu levantava a cabeça e falava, não aceito isso, não aceito. Mas isso foi um propulsor, doutor. Isso que é o legal. É a famosa água no bumbum, né? A água bateu e aí? Opa. E agora? Exatamente. O seu consultório está muito bem consolidado, instalado aqui em Belo Horizonte. Ali no Santo Agostinho, isso. Exatamente. E você está atendendo em vários estados, está se rompendo barreira Minas Gerais. Como que isso surgiu e como que tem essa demanda, doutor? Na realidade, assim, uma das minhas pacientes estava em São Paulo e viu a necessidade do meu atendimento lá. Que E legal. aí ela sugestionou para que eu atendesse lá. Então, vamos lá. Só que eu sou de São Paulo. E quando eu saí de São Paulo com 18, 19 anos de idade, só com, sei lá, acho que uma mochila de roupa e fui embora para Brasília e depois fui para o Sul, sabe? Então a minha história lá foi uma história triste, porque eu precisei sair de casa com os meus 14 anos de idade, devido ao meu padrasto e tal, uma situação que é bem chata, né? Então me forçou a ser homem muito cedo. Tanto que eu olho pro meu filho de 15 anos e falo assim, rapaz do céu, você tá Nutella mesmo, hein? Então eu fui forçado a sair muito cedo e a galgar o meu ganho. Conheceu o mundão, né? Eu conheci o mundão mesmo, eu viajei. Eu fui pra Brasília, fui pra Goiás, eu fui pro Rio de Janeiro uma vez com uma demanda de DVD, fui pego pela polícia. Aí
É. A Entendeu? caixa está aberta aqui, pessoal. Isso. Então, assim, eu fiz tanta coisa, mas, assim, em São Paulo eu precisava voltar glorificado, Que legal. diferente. A honra da segunda casa Será maior. Eita. Então, eu precisava voltar para São Paulo de uma forma diferente. E quando eu voltei diferente. Que legal, doutor. Que legal. Eu voltei como doutor, porque o conselho me dá essa qualidade. Entendeu? Eu sou o primeiro doutor da minha família, Que legal. né? Na minha área. Entendeu? Então, hoje eu tenho atendimento em São Paulo. Faço atendimentos em São Paulo. No Sul, a mesma coisa também. No Sul, onde eu passei muita dificuldade. Sim. Então, eu também atendo no Sul de 6 em 6 meses. E atendo pessoas com jargão muito alto, tanto que elas não autorizam o uso de imagem e tudo mais e tal. E eu sou chamado por essas pessoas. Que legal. Mas antes disso, quem era eu antes? Quem vê glória não vê o corre, né, doutor? Não, quem vê glória não vê o corre, exatamente. Legal, hein? Não é? Ó, saiu do nada aqui, entendeu? Não, e é muito legal, nós temos essa essência aqui no Engrena, doutor, de falar realmente, hoje, eu conversando com você numa autoridade como doutor, e tudo isso, poxa, mas em grande parte, houve um passado muito árduo. Você teve que... Engraçado que me fez te fazer uma pergunta aqui agora. O que você teve que abrir mão, assim, que você acha que foi mais difícil para você abrir para chegar no nível que você está hoje? Bom, eu não bebo, não fumo. Que mais? Não saio à noite, durmo cedo. Lembra? Já falei. Eu durmo é um anjo, então, doutor? Cedo. Então é um anjo. Digamos que eu sou perturbado, porque a maioria é o contrário do que eu sou. Entendeu? Então, delimitei muito o meu tempo para cuidar da minha família e para cuidar dos meus propósitos. Eu me lembro que quando eu fazia estágio em um lugar, ele é muito querido, sabe? Foi meu preceptor no passado. Só que ele era sócio de uma turma e essa turma ela não gostava de mim, porque falava que eu era expansivo. Olha só. Não era expansivo. Você vai fazer um procedimento, você tem que estar em cima e você tem que perguntar. Por que essa agulha? Por que essa cana? Por que você entrou direcional? E ele ia trabalhar, porque ele é concursado, e ele me deixava lá para mim aprender. Só que aí o outro sócio dele falou, não, você não entra na minha sala. Olha só. Então eu ficava excluso. Olha. Eu ficava excluso. Foi um momento que eu chorei muito na minha vida, porque eu sempre fui muito amigo, trocava ideia, conversava com todo mundo. E foi um momento que eu fiquei excluso, longe de todo mundo. E foi um momento que eu pensei assim, caramba, acho que eu não vou fazer mais. Só que eu tinha lembrado dos meus filhos. Muito bom. Né? Também, mais uma vez. Então, o dinheiro da passagem eu usava para comprar comida em casa e eu ia andando. Eu falei, não, vou fazer diferente. Já que eu não tô aprendendo bulufas nenhuma aqui, então tá. Aí eu comprei um monte de livro. E comecei a estudar, ler. Então, quando ele saía do serviço dele, aí eu podia acompanhar ele, mas eu já estava bom o suficiente lendo o livro. Então a minha vida foi assim, lendo e aplicando, apalpando, tocando. Quando ele estava lá, eu não fazia o procedimento, mas eu tocava. Que é que nem eu falo às vezes para os estagiários que vão lá. Gente, vocês têm que tocar. Falo para as meninas aí, essas unhas de vocês são lindas, mas deixa a sua unha pequena, toca na estrutura, sente o osso, sente o músculo, sente aqui, tenta sentir uma artéria aqui, ó, vê uma palpitação leve aqui, ó. Pergunta pro paciente se dói. Você tem que se familiarizar com aquilo que você vai fazer, entendeu? E aprendeu tudo isso na marra. Eu fui obrigado a fazer isso. Que legal. Que bom, né? Até o momento que acendeu, brilhou. Mas foi difícil. Eu imagino. Eu achei que não ia pra frente, sabe? Eu imagino. Esse diferencial, doutor, faz uma diferença muito grande. Agora, conta pra gente. Das centenas de dezenas de casos, teve um que te marcou, uma paciente, aquela assim que você lembra todos os dias? Aquela assim que foi uma transformação e que você nunca esqueceu? Teve um paciente ciclista,
Tá lá embaixo, acho que em 2021, alguma coisa assim, que ele nasceu com uma paralisia facial do lado direito. Então aqui nele é um vazio, é um oco, né? Então ele nasceu com essa parte baixa, Uhum. né? E aqui vazia. E ele falou assim, ó, eu acho que eu tenho um carrinho de pipoca, alguma coisa, então eu trouxe um dinheiro aqui, porque isso me incomoda muito. Olha só. Aí eu falei, tá, me passa seu dinheiro aqui e vamos fazer o seu atendimento e tudo mais. E aí eu entrei na estrutura, eu preenchi deixando o uniforme com as duas. Tá. E aí quando ele levantou, ele falou, eu não acredito que eu tô tão bem. Eu não acredito, mas eu não tô conseguindo acreditar, tá muito diferente. E aí ele desmaiou. Eu falei, nossa, eu matei o cara. Eu matei ele. Nunca imaginei que você ia dizer isso. Mas aí o que acontece? Imagina, o cara mais de 40 anos se vê no espelho com um vazio aqui Puxa. e você preenche. Nossa, não é. Fora também que eu desembolsei do meu financeiro para preencher mais. Só que eu não quis falar, entendeu? Entendi. Aí eu coloquei mais algumas coisas ali, sabe? O procedimento não saiu nada para mim. Não saiu, tipo assim, eu não ganhei, mas eu ganhei experiência, Uhum. entendeu? Então, aí ele levantou, você tá bem? Eu falei, eu tô, eu acho que é porque eu nunca me vi assim. Eu falei, então tá bom. Senão a gente some com você aqui, meu amigo. Não tinha disso. Entendi. Eu imagino a cena, ele desmaiando, você todo desesperado. Desmaiando, né? Eu falei, tá tudo bem. Ah, não, tá ótimo. Nossa, mas... Nossa, eu nunca me vi assim. Bum! Desmaiou. Doutor, nós vamos fazer o nosso quadro Papum, vou te explicar mais sobre. Mas antes de nós entrarmos no quadro Papum, qual que é a sua raridade, doutor? O que só você tem que os outros doutores não têm, ou o que o seu escritório tem que é único, exclusivo e não encontra em lugar nenhum? Que não encontra em lugar nenhum? É. Eu acho que comprometimento... Não, eu acho que é muito clichê. Eu acho que ser verdadeiro no ambiente. Você não tá comprando só um procedimento, você tá comprando um pouco do meu personagem. Uhum. Entendeu? É isso que você... Essa é a realidade. E você acredita que com essa transparência, isso te traz algum ônus por ser assim? Acho que sim. Porque eu abraço o paciente. Eu abraço como se fosse a minha mãe, abraço como se fosse a minha irmã, abraço como se fosse a minha avó. Entendi. Muito bom. Vamos de papum, doutor? Pá, Ó, é o seguinte, o que é o papum? Eu vou falar ou uma palavra ou uma frase que eu não sei o que é, e a dinâmica é você ter que responder a primeira coisa que vier na cabeça. claro. Entendeu? Não vale pensar. Se pensar, foge do raciocínio do papum. Tá preparado? Tô. Beleza? Você falou um tô tão sucinto. Tô. Tô. Beleza? Uhum. Alguma dúvida até aqui? Não, 100% concentrados? amém. Vou fazer uma contagem regressiva pra gente entrar em sintonia. No 3. O nosso sonoplasta ele já está super pronto para o papum. Vamos lá. 3, 2, 1. Amor. Amor, família, Saúde. primordial. Dr. Rodrigues na infância. A pura tristeza. Dr. Rodrigues na adolescência. Desbravador. Primeira semana da faculdade do Dr. Rodrigues. Eu jamais imaginaria que iria fazer faculdade. Uma lembrança inesquecível. O nascimento de cada um dos meus filhos. Um hobby do Dr. Rodrigues que ninguém conhece. Eu gosto de dar tiro. A comida predileta do doutor. Mineira. Comida mineira. Um sonho. Um sonho. Poder fazer parte da melhora desse mundo. Um arrependimento. Um arrependimento? Nenhum. Perdão. Perdoa, meu padrasto. Alegria. Alegria? De acordar e ter o privilégio de viver. Dr. Rodrigues em 2023. 23. Estava começando a ser descoberto. Dr. Rodrigues até dia 31 de dezembro de 2024.
chorando pelas bênçãos que foram me concedidas. Doutor Rodrigues em 2025. O futuro a Deus pertence. Um valor do doutor que não é negociável. Minha bondade. Algum bordão clichê? Olha, gente. É isso aí. E esse foi mais um Papum. Muito obrigado, doutor. Ó, a gente tem aqui como metodologia do EngrenaCast, aquela câmera é toda sua. Um recado, uma mensagem, aquilo que está no seu coração, para falar com o público que você quiser. Abre o coração e deixa um recado para a nossa audiência. Bom, eu quero dizer para você que você é único e você merece ser a sua melhor versão. Então, para isso, entra no meu perfil, clica no link da minha bio e eu tenho certeza que dali em diante vai existir uma transformação personalizada para você, seja na gestão do gerenciamento de envelhecimento ou para alcançar alguma coisa que você tanto almeja na estética. E essa é a minha deixa para você e para os demais. Sabe qual que é a pior parte de tudo? Qual? É que tem que acabar. Pois é, esse papo tão Pois bom, é. né? Ô, Chiquinho, a próxima vez eu vou querer umas 3 horas, viu? Anota aí, só manda o Pix. Doutor, queria expressar minha gratidão. Obrigado pelas várias aulas, vários módulos de conhecimento, transparência, de simpatia. Isso é muito importante para nós. Obrigado por ter abençoado o EngrenaCast com a sua vinda aqui, o seu conteúdo. Pode ter certeza que aquela do Brigadeiro eu vou postar todos os dias, se possível. É sensacional essa metáfora. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado você por ter me recebido tão bem. Obrigado por quem está por trás, aí fazendo acontecer o seu EngrenaCast. E não é à toa por eu estar aqui a segunda vez. É um nível de excelência, é um nível de atendimento, e é um nível desse que precisa ser deslanchado cada vez mais. E eu sou muito grato por estar aqui hoje. Obrigado, Rony, obrigado para sua sócia. E é isso aí, vamos desbravar, vamos com tudo, porque a Deus pertence. A recíproca é verdadeira. E pessoal, esse foi mais um EngrenaCast. Até o próximo.